A segunda pessoa é a Karen Carolina Rodrigues Ferreira, e falando sobre a necessidade de enquadramento dos córregos. E a orientadora dela agora, não sei se é a professora Renata, se é o professor Fernando, ela diz aí na hora que ela for apresentar. Bom dia a todos. Primeiramente, assim, uma breve apresentação, né, para quem não me conhece. Meu nome, como já reforçou a Tati, é Karen Ferreira. Sou de formação engenheira ambiental e sanitária pela UnoEST. Já cursei uma especialização em gestão ambiental e atualmente estou aí no mestrado profissional junto com os outros alunos. Decidi fazer esse mestrado para acrescentar ao meu currículo e para ter mais experiências, né? Bom, primeiramente eu vou pedir um pouquinho de desculpa, porque eu tô um pouco rouca, né? Eu tomei chuva aí recentemente, fui a campo com a Tati também, e fiquei um pouquinho esfriada. O meu orientador atualmente é o Fernando Okimoto, só que vocês vão ver que teve também bastante participação da professora Renata. Eu vou tentar abrir aqui minha apresentação para vocês. Já abriu? Abrindo, Karen. Karen, da mesma maneira como eu fiz com o Luiz Fernando, quando faltarem 5 minutinhos, eu te informo, tá? Perfeito, professor, obrigada. Bom, iniciando aí, né, eu escolhi apresentar sobre este tema, porque foi uma das dúvidas que eu levantei durante a aula. Então, o meu tema vai ser a necessidade do monitoramento e a constante atualização do enquadramento dos córregos aqui da nossa bacia. A matéria é lecionada pelo professor Cláudio. Os meus orientadores foram a Renata e o professor Fernando Kimoto, né? Para dar aí um nivelamento para todas as pessoas aqui que estão assistindo, eu acredito que a maioria seja da área, mas só para deixar mais coerente a apresentação mesmo. Da onde que vem esse tema, né, que eu escolhi? Bom, ela surgiu em 1997 com a ANA, Agência Nacional das Águas, e veio através da legislação. O objetivo dessa legislação é a melhoria da oferta da água em relação à sua quantidade e à sua qualidade. E tem também o intuito de o desenvolvimento sustentável e a inclusão para todos. Quais que são as ferramentas aplicáveis, né? Ou seja, como que ele possibilita a gente caminhar nesse sentido. Então, nós temos a outorga, a cobrança de uso pela água, o plano de recursos hídricos, o sistema de informação e o enquadramento, que é o que eu vou dar ênfase aqui. O que seria o enquadramento? O enquadramento assegura a qualidade das águas compatíveis à sua demanda. Então, por exemplo, a gente observa aqui na imagem que eu trouxe do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso, que eles deixam mais claro quais os tipos de classes que a gente tem. A gente vê que a gente tem 5, sendo a melhor a classe especial, até o último nível, que é a classe 4. E aí eles apontam aqui com essas setas em relação à qualidade da água e qual que é o uso dela. Só para abordar certinho, a CONAMA de 2005, 357, traz 3 tipos de água: água doce, a salina e a salobra. A diferença delas é a salinidade, né? Então, a gente tem que a primeira aí é inferior a 0,5 milinar em porcentagem. A salina é igual ou superior a 30%. E a salobra é a última. Abordando rapidinho qual que é as classes que a gente tem. Dentro de cada uma dessas 3 aqui, a gente tem a divisão que eu comentei antes. Então, a gente tem a classe especial, que para água doce é o consumo humano, e aí eu vou chamar a atenção de vocês, porque em outras classes a gente também tem o abastecimento para consumo humano. Só que, a depender da qualidade dessa água, eles impõem um tipo de tratamento diferente. Como a classe especial é a melhor qualidade de água que a gente tem, aqui ela já está o mais adequado para o consumo.
Outra opção também é o equilíbrio natural para comunidades aquáticas e a preservação de unidades de conservação de proteção integral. A classe 1, como eu estava comentando anteriormente, ela também pode ser destinada para abastecimento de consumo humano, porém só depois de um tratamento simplificado, que é para dar uma melhor qualidade de água que a gente vai consumir. Também é destinada para comunidades aquáticas. Este daqui também pode ser para recreação de contato primário, então, por exemplo, a natação e o mergulho. E aqui também serve para irrigação de hortaliças. Essas hortaliças são aquelas que a gente são consumidas cruas e as frutas que se desenvolvem no solo mesmo, que tem um contato maior com a parte do solo e da água ali também. Por seguinte, a gente tem a classe 2, que novamente é destinada para o consumo humano, porém, dessa vez é com tratamento convencional. A gente também tem para comunidades aquáticas, para recreação primária, para irrigação, só que dessa vez são plantas frutíferas ou parques, né, jardins, que o público possa ver a ter contato direto. Por seguinte, a gente tem a classe 3 e a classe 4. A classe 3 também para um abastecimento, porém agora com um tratamento avançado. A irrigação aí de árvores arbóreas ou forrageiras, a pesca amadora e a recreação novamente, só que dessa vez de contato secundário. A classe 4, como eu tinha comentado anteriormente, é que a gente tem um nível mais baixo de qualidade. Então, ela é destinada para a navegação e harmonia paisagística. A gente também tem as águas salinas, passando rapidamente assim por cima do contexto. A classe especial é destinada à unidade de conservação de proteção integral e à preservação de equilíbrio natural de comunidades aquáticas. A classe 1 é a recreação de contato primário, a proteção de comunidades aquáticas, a aquicultura e atividades de pesca. Classe 2 teve alguns itens no trabalho que eu consegui exemplificar com casos aqui da nossa região. Então, por exemplo, apesar de não ser o mais ideal, ou eu não sei comentar para vocês se é exatamente permitido, dentro do nosso Parque Iguapeí, aqui na nossa região de Nova Independência, acontece a pesca amadora, perdão. Eu tive a oportunidade de conhecer lá há poucas semanas, e aí a pessoa que nos orientou, que nos apresentou o parque, comentou que às vezes, ainda não sendo mais adequado, eles acabam encontrando pessoas fazendo a pesca ali naquela área. A recreação de contato secundário também, e a classe 3, a navegação e a harmonia paisagística. Como exemplo desse daqui, apesar de não ser um elemento chave, antigamente a gente tinha o córrego aberto no Parque do Povo. E aí, assim, era um elemento ali que fazia a composição da paisagem, né? Então, como a gente pode ver aí na imagem, ele era todo aberto, as pessoas conseguiam visualizar de uma forma melhor do que atualmente que o córrego está fechado, digamos assim. Bom, e aí partindo mais para a prática, como é que a gente consegue classificar ou encaixar aquele córrego dentro dessas classes, né? A CONAMA 357, novamente, ela aborda toda essa parte, ela traz a definição de cada termo, ela traz qual que é a aplicação de cada classe, e ela também traz como que a gente consegue desenvolver esse trabalho. Então, a parte prática, a gente consegue encaixar a classe certa através dos parâmetros. O que seriam os parâmetros, basicamente, né? Nós temos o pH, oxigênio dissolvido e todos os outros. A gente vai a campo, faz a medição e dentro da legislação a gente tem uma tabela que tem todos os valores. Então, por exemplo, dentro da classe 1, o parâmetro X varia de tanto a tanto. Você vai ter o resultado do seu campo, você vai conseguir encaixar dentro desses resultados. Para deixar mais explícito já, eu trouxe um artigo aqui de uma dupla de colegas de quando eu estava na graduação. Elas pesquisaram a qualidade da água do Balneário da Amizade, que em 2018, depois do rompimento daquela tubulação, elas abordaram os parâmetros de DBO, DQO, o pH, a turbidez e outros também.
encontraram todos os resultados, né, fizeram várias visitas em campo, e, para resumo, na época, elas encontraram dados que classificavam o balneário em classe 4, porque ele estava bem alterado por conta do rompimento da tubulação. Caso seja interesse de vocês acompanharem a pesquisa, eu posso enviar para vocês depois sem problemas. Qual que é a problemática aqui do nosso trabalho, né? Por conta da modificação ao longo do tempo e das ocorrências dos eventos que a gente usa a água daquele córrego para suprir as nossas necessidades, pode ser que o córrego já esteja em uma classe diferente. Por quê? A qualidade desse córrego, ela vai se alterando, ela pode se alterar por um melhor, que é o que a gente espera, que a gente trabalha para isso, mas também ela pode ser o contrário, né? Ela pode estar degradada, pode ter sofrido ao assoreamento, e isso impacta na classe e na disposição que a gente tem dos nossos córregos. Pode ser que a gente está usando um córrego para a finalidade 2, que é, por exemplo, para irrigação, só que, na verdade, ele já não pode ser mais usado para irrigação, ele já está com uma degradação maior, e aí a gente precisava verificar isso novamente, né? Então, para a parte prática, eu busquei exemplos que pudessem nos mostrar como que está a nossa região ultimamente. Então, eu fui lá na base de dados do Tatagel, busquei os enquadramentos que a gente tem aqui na nossa região, e a gente tem principalmente o classe 2, e também tem algumas veias hídricas da classe 4. Aqui eu trouxe os pontos de monitoramento, é uma informação que é possibilitada pela CETESB. Então, nós conseguimos ver que a gente tem vários pontos espalhados, né? Se eu não me engano, são 11 ou 13 pontos. A gente tem em Santo Anastácio, aqui em Prudente, Venceslau, Presidente Potássio, Rosana, entre outras áreas também. Eu trouxe alguns parâmetros, aí eu tentei pegar aqueles que eu poderia comparar entre a classe 2 e a classe 4. Então, por exemplo, o primeiro dele é o pH. Na classe 2 é sugerido entre 6 a 9. E na classe 4, conhecidamente, é o mesmo valor, 6 a 9. Eu trouxe aqui um gráfico que a gente consegue perceber todos os dados dos anos de 2012 até 2021. E antes de comentar, a gente percebe que nos primeiros anos, nem todas as regiões, nem todos os pontos forneceram os dados necessários para completar esse gráfico. Então, pelas colunas coloridas que vocês estão vendo, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no primeiro conjunto, próximo aqui a coluna ali 2, 4, 6, vocês reparem que tem poucas colunas, e a última, lá na outra extremidade, que é referente ao ano de 2020, que a gente tem bem mais colunas. O que são essas colunas, né? Cada cor, cada coluna representa uma cidade. Então, é por isso que a gente consegue perceber que não são todos os anos que a gente tem todas as informações. De um jeito geral, interpretando aí o parâmetro, a gente vê que está variando de 6 a 8 ali naquela última classe, que é mais ou menos o esperado da legislação, né? Então, a gente consegue aí, se for para colocar um valor mediano, estaria entre os 7,5, 8, mais ou menos. Aqui eu quis analisar o oxigênio dissolvido, que é abordado nas duas classes também. Então, na classe 2, que é a que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Porque ela serve para consumo humano e outras finalidades que são mais importantes, digamos assim. Ela não pode ser inferior a 5 miligramas por litro, perdão. Já na classe 4, ela tem que ser superior a 2. A gente vê a variância aqui de 6 a 8, né? Passando um pouquinho de 8. Porém, nessa daqui, a gente percebe que a coluna verde, não sei se dá para ver para todos vocês, mas está nitidamente mais abaixo. Essa coluna verde, ela está representando o Álvares Machado. E aí, ali naquela região não tem classes 4, pelo menos por esse mapinha que eu apresentei atrás do Datagel.
E aí a gente percebe que o oxigênio dissolvido está bem baixo. Só fazendo um parênteses aqui, né? A gente vai ter a oportunidade de descrever um artigo e esse ponto vai ser um dos objetivos que eu pretendo investigar ou justificar por que pode estar assim. Outro que eu também quis comparar foi os fenóis totais. Como assim não é um parâmetro que a gente está tão acostumado como o pegar o outro, eu coloquei ele como exemplo. Então, por exemplo, a gente tem ele presente no nosso desinfetante, que é uma coisa que a gente usa para limpeza aqui nas nossas casas, né? Então, na classe 4, ele tem que ser até 1. E aqui a gente percebe que tá, assim, variando com isso, né? Outra coisa que a gente percebe também é que nesse parâmetro aqui, a gente só tem 3 cidades presentes. Só tem Santo Anastácio, Álvares Machado e a nossa cidade, Presidente Prudente. O restante, não, na base de dados, pelo menos, não tinha informações sobre isso. Vai ser outro ponto que eu posso estar investigando também. E aí, eu trouxe a DBO, se eu não me engano, é uma das últimos parâmetros também que eu trouxe. E aí, para a gente entender a grosseiro modo, seria quanto mais baixo a DBO, mais limpo seria a água. Uma DBO desregulada pode ser o motivo da mortalidade de peixes, se estiver acontecendo nessa região, né? Para a classe 2, tem que ser até 10 miligramas por litro de oxigênio. E para a classe 4, a DBO não é um parâmetro exigido, não é um parâmetro abordado. Então, aqui a gente consegue ver a participação de mais regiões. Então, nós temos aí Mirante, Venceslau, Álvares Machado, Prudente, Santo Anastácio e Rosana. E aí a gente vê que tem algumas cidades que são pico, que é, por exemplo, Álvares Machado, que já foi citado anteriormente. O restante está variando ali até o 10 realmente, né? Alguns está abaixo, outros estão em cima, mas basicamente o que chama a nossa atenção é Álvares Machado novamente. Bom, e sendo breve, eu acho que talvez eu seja até um pouquinho rápida na fala, mas o meu trabalho foi esse, abordando qual que é a necessidade de atualização do enquadramento e como que é importante a gente ter todas as informações para a gente saber onde que a gente precisa prestar mais atenção, ou onde que está errado, investigar o porquê está errado. E aí, a minha conclusão é talvez uma sugestão, né, junto com outros órgãos, e também uma possibilidade de resolver esses questionamentos que foram abordados aqui. Então, é necessário fazer o reenquadramento, a atualização dos enquadramentos, e talvez precise de um esforço maior. Tanto de um esforço maior pode ser a falta de equipamentos necessários ali, que a gente não sabe como que é a disposição das outras regiões, se eles têm os aparelhos necessários, se eles têm alguma dificuldade de campo, e também o número de funcionários, porque para fazer essa atualização, eu acredito que vá um tempo necessário. Então, talvez seja necessário ou funcionários, ou talvez alunos de mestrado, né? Ou talvez uma equipe aí que possa se dispor aí a campo e trazer essas informações para a gente estar pleiteando nos sistemas de dados. Bom, a apresentação era isso. Muito obrigada a todos que prestaram atenção. E por hoje é só. E aqui estão as minhas referências. Professora Renata, quer falar alguma coisa? Não, Cláudio, eu estou anotando aqui, né, para fazer os comentários ao final. Eu tenho uma sugestão apenas a oferecer nesse momento. Eu não sei se é possível identificar quais são os parâmetros que a Larissa Bombardi usou para fazer o seu atlas de agrotóxicos, porque eu tenho a impressão que a região do Pontal, essas regiões que estão sendo trabalhadas pelos nossos discentes, elas têm problemas com o uso de agrotóxicos em grande quantidade. E como a Larissa só usou dados oficiais, quem sabe
aqueles dados com os quais ela trabalhou, a gente possa também aplicar na região e, consequentemente, ter vamos dizer, essa pormenorização das informações, né, a partir dos locais. Eu não sei se isso é possível, então é muito simples para mim sugerir, mas precisa avaliar essa possibilidade. O que você acha, Renata? Cláudio, na verdade, a gente tem deficiência de monitoramento na nossa região, né? A Karen, eu não lembro se ela mostrou um mapinha com os pontos de monitoramento aqui no Pontal. Mostrou 11 Mostrei, pontos. professora. Mostrou, né? Então, Quer que eu abra novamente? pode até colocar, mas a gente vê que existe um vazio, né, no Pontal do Paranapanema desse monitoramento. Então, a gente vai ter um monitoramento, como ela mostrou, deficitário, né, e até ela ontem me perguntou, professora, a gente baixa os dados aqui do InfoAguas e essas planilhas têm muitos vazios, né? Eu falei, Hélia, realmente, ela tem. Então, apesar de estar lá o ponto de monitoramento, algumas variáveis não são feitas naquele ponto de monitoramento. Então, a gente precisa melhorar nos nossos monitoramentos para que a gente possa ter essa investigação, né, do que está acontecendo, realmente, se há uma necessidade de reenquadramento ou não, né, a gente sempre busca o melhor. Então, aqui no Pontal, a gente iniciou os trabalhos de investigação, então, montamos um GT enquadramento dentro do comitê do Pontal do Paranapanema, eu faço parte desse grupo. Então, a primeira coisa que a gente notou foi isso, né, a falta, né, de monitoramento das nossas águas. Eu não lembro agora, você está perguntando do Atlas, né, da Bombardier, eu não sei onde que ela buscou esses dados, mas provavelmente também no InfoAguas ou no CISÁgua, mas também vai ter problemas de monitoramento. Mas provavelmente o dela, Cláudio, respondendo, é o CISÁgua, né, que é para abastecimento, água de abastecimento público. Isso mesmo. Que é diferente desse que é uma investigação da água bruta, né, diretamente nos corpos d'água. Na verdade, seria um componente a mais, né, talvez para fazer uma observação, né, mostrar, olha, aqui está aparecendo esse tipo de situação. Né, o que significa que na água bruta deve ter. Sim, então, mas a gente não monitora, né, então a gente... na verdade, quer dizer, essa sempre, viu, Renata, tem sido a argumentação do pessoal para implantar enquadramentos. Não tem dados. Tá bom, nós vamos ter que trabalhar com os dados que existem. Mesmo porque com todos os dados que possam existir, nós sempre vamos ter deficiências. Né? Porque os canais, eles não são uniformes. Está aí demonstrado, ela mostrou 11 pontos de captação de informações. Sim, mas e no inteirinho, no interrecto, entre um e o outro, o que acontece? Né? A gente vai ter sempre essas demandas, essas dificuldades. Mas eu acho que, com base nos dados disponíveis, a realidade é essa daqui. O ideal é que a gente trabalhe numa perspectiva de ampliar as informações, dizer como seria o ideal, mas o que nós temos é isso aqui hoje. Né? Porque, na verdade, eu acho até que evitam de instalar mais instrumentos para coletar a informação, porque querem, de alguma maneira, dificultar o enquadramento. O enquadramento não é uma coisa que agrada muito quem está usando a água, né, para negócios. A água não, usar como recurso. Né? Uso como recurso hídrico, então, essa água serve. Mas aí vem todas as outras consequências, que, infelizmente, só vão ampliando a quantidade de sofrimentos que as populações têm. Mas é isso, eu acho que dá maior importância trabalhar com a questão do enquadramento. Né? E ter coragem. A Larissa Bombardier precisou ir embora do Brasil. Né? Porque, justamente, ela só trabalhou com dados oficiais, com todas as limitações que tem os dados oficiais no Brasil, mas ela identificou que 25% dos municípios brasileiros têm água contaminada por pelo menos 8 a 12
traços de agrotóxicos, de componentes químicos. É uma realidade complexa. E ela validou o estudo dela, não apenas na USP, como a tese de doutorado dela, e foi fazer o pós-doutorado na Europa, né? Na Holanda. Então, ela, de alguma maneira, também com poucas informações, com as informações disponíveis, só para disponíveis. Mas é isso. Está de parabéns. Muito obrigado, viu? Já dá para definir também com a professora Renata e com o professor Fernando. Você vai fazer um artigo para publicar, você vai fazer o resumo, né? Você vai fazer uma palestra. Eu só recomendaria que, no caso específico da primeira parte que você explica a respeito de enquadramento, pode ser uma coisa mais enxuta, porque isso só fazer as referências mesmo, né? Tá, O que pode é o deixar. enquadramento. Tá bom? Mas está ótimo.